Bem-vindos ao nosso podcast. Hoje exploraremos o tema Prosseguindo para o Alvo, baseado na passagem bíblica de Filipenses, capítulo 3, versos 13 e 14. Neste episódio, mergulharemos na mensagem poderosa desses versículos que nos desafiam a continuar avançando em direção ao nosso objetivo espiritual. Vamos ao texto. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Depois de contabilizar sua vida e renunciar a seus valores do passado, o apóstolo Paulo assume no presente uma postura de atleta que corre rapidamente para chegar à meta final de sua carreira cristã. O apóstolo diz que todas as conquistas feitas no passado sem Cristo são consideradas como perda por causa do Evangelho. O alvo maior da sua vida estava em conquistar a excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Paulo entendeu que a carreira cristã tem no caminho obstáculos, mas o segredo da vitória está na persistência em correr até alcançar o prêmio que todo atleta vencedor deseja receber. Ele não se dava por satisfeito até alcançar seu objetivo. Trazia em seu coração um forte senso de responsabilidade que o impulsionava a continuar avançando na vida com Cristo. A sua busca era pela maturidade em Cristo, conforme está escrito na carta aos Efésios, capítulo 4, verso 13, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. O crente maduro é aquele que compreende o propósito de seu chamado de viver para Deus, fazendo a sua vontade. E também é aquele que é capaz de encontrar na palavra as respostas para seus conflitos, dilemas e questões. Crente maduro é aquele que é capacitado pela graça de Deus a não perder o alvo de sua vida, Jesus Cristo, como também de levar outros a esse mesmo objetivo. Muitos crentes deixam de progredir na fé porque não compreenderam que precisam buscar constantemente crescer na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O verdadeiro crente nunca deve se sentir satisfeito consigo mesmo. Enquanto estiver nesta vida, ele estará correndo a carreira da fé. Se ele se sentir satisfeito consigo mesmo, parará e não alcançará o seu objetivo. A perseverança na vida cristã é fundamental. Porém, ao mesmo tempo em que deve acautelar-se para não se sentir satisfeito consigo mesmo, precisa ficar atento para não ser massacrado por um sentimento derrotista. A alegria que Cristo dá faz com que nunca deixemos de avançar, mesmo quando por algum momento tenhamos deixado de dar o máximo de nós. A dedicação e a constância é o segredo daqueles que vencem. Não vence o mais forte, mas sim o mais dedicado e que persevera. A dedicação fortalece, a perseverança faz com que permaneçamos na corrida. Assim como um atleta precisa ser rigoroso com os exercícios preliminares, o crente deve ser dedicado a Cristo em tudo. Ele só vencerá se for determinado em seu propósito. Ele não se deixa atrapalhar por coisas secundárias. Ele avança rumo ao céu. Isto não significa que a salvação é feita por esforço próprio, pois ela é pela fé e na graça de Deus. O esforço para se manter na corrida é fruto de um coração regenerado que busca a vida transformada que já lhe foi dada em Cristo, mas que precisa ser vivida em submissão a Deus na força do Espírito Santo. A história bíblica está repleta de casos de pessoas que começaram bem, mas porque se descuidaram da disciplina, vieram a tropeçar e sofrer terríveis danos. Não nos é exigido viver com um conhecimento que ainda não alcançamos. Porém, por menor que seja a nossa experiência de vida com Cristo,
ela já tem diretrizes que não podem ser desprezadas. Um passo de cada vez, uma experiência após outra, assim vem o amadurecimento que Cristo tem para nós. Nessa corrida, o crente não se glorifica em algumas de suas conquistas pessoais. Ele jamais usa algum trabalho desempenhado para se gloriar de suas conquistas. O cristão não pode ser distraído pela preocupação quanto ao passado e nem quanto ao futuro, pois ele sabe que o seu passado foi perdoado em Cristo e seu futuro está nas mãos do Senhor. Se Paulo não esquecesse o passado, sua vida não iria para frente. Se Paulo não abandonasse os seus pretensos méritos, não descansaria na graça de Deus. O corredor que olha para trás perde a velocidade, a direção e a corrida. Como Jesus mesmo disse, aquele que lança a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. A maioria das pessoas se dedicam parcialmente ao Senhor, por causa de outros motivos, como o prazer momentâneo, o dinheiro, a ambição, a disputa em querer ser melhor do que o outro e o senso de segurança carnal, que são coisas que atraem. Mas que segurança temos nessas coisas? Na verdade, nenhuma. O alvo principal de nossa vida deve ser conhecer a Cristo e alcançar o prêmio para o qual fomos conquistados por Ele. Os vencedores são os que se concentram e mantêm os olhos fixos em seu objetivo, no autor e consumador de sua fé, e sem deixar que alguma coisa os distraia. Dedicam-se inteiramente ao seu chamado, e fomos chamados para viver a vida transformada que o Senhor nos deu em Cristo Jesus. Sendo assim, esqueçamos as coisas que ficaram para trás e avancemos para as que estão adiante. Prossigamos para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Que o Senhor te abençoe.